Eu lembro exatamente da tarde em que eu percebi que o problema não era azar, era eu. Foi depois de mais uma história que terminou do mesmo jeito que todas as outras. E pela primeira vez eu não procurei uma desculpa, eu procurei um padrão. E foi essa percepção que doeu muito, que mudou tudo na minha vida amorosa. Hoje eu vou te contar sobre um exercício simples, de apenas 5 minutos, que me ajudou a identificar esse padrão e a parar, de vez, de atrair os homens errados. Não precisa de terapeuta, não precisa de anos de análise. Precisa só de honestidade. E tem uma coisa específica que eu descobri sobre mim mesma durante esse processo. Algo que eu nunca tinha admitido para ninguém. Que mudou tudo. Eu vou te contar o que foi, mas só um pouco mais pra frente. Mas antes de eu continuar com a minha história, eu preciso te pedir uma coisa. Se você ainda não está inscrita no Confessionário da Marina, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque aqui a gente não fala de relacionamento de forma rasa, não. A gente vai fundo, a gente fala das coisas que doem, das coisas que libertam e das coisas que ninguém teve coragem de te dizer antes. E deixa o like nesse vídeo também, porque o like me diz que esse conteúdo está chegando até quem precisa. E isso me motiva a continuar trazendo mais conteúdo como esse para você. Então, deixa eu te contar o que estava acontecendo comigo. Durante muitos anos, eu tinha uma explicação diferente para cada relacionamento que não dava certo. O primeiro era imaturo. O segundo não estava pronto para um relacionamento sério. O terceiro tinha problemas demais para resolver sozinho. O quarto simplesmente não me valorizou. E assim eu fui construindo uma coleção de explicações que tinham uma coisa em comum. Em nenhuma delas, eu era parte do problema. E olha, eu não estou dizendo que esses homens eram perfeitos, não. Longe disso. Mas o que eu não conseguia enxergar, o que eu me recusava a enxergar, era que eu estava escolhendo esses homens. Que tinha algo em mim que reconhecia aquele tipo de pessoa como familiar, como atraente, como certo, mesmo quando tudo ao redor estava gritando que era errado. E foi numa conversa com uma amiga, numa tarde comum, que ela me fez uma pergunta que eu não esperava. Ela me olhou e disse: Marina, o que esses homens todos tinham em comum? Não o que eles faziam de errado, não. O que eles tinham em comum como pessoas. E eu fiquei em silêncio, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre olhava para o que eles faziam, nunca para o que eu escolhia. Isso me lembrou de uma mensagem que recebi aqui no canal de uma ouvinte que vou chamar de Juliana. Ela me escreveu dizendo: Marina, eu já terminei 4 relacionamentos nos últimos 8 anos, e todos eles terminaram da mesma forma, com ele se afastando aos poucos, até sumir de vez. E eu fico me perguntando o que eu faço de errado para os homens sempre irem embora. E eu li essa mensagem da Juliana e senti um aperto no peito, porque eu já me fiz essa mesma pergunta. E a resposta que eu encontrei não foi sobre o que ela fazia de errado, foi sobre o que ela estava escolhendo. E por quê? Então eu fui para casa naquela noite, depois da conversa com a minha amiga, e fiz alguma coisa que nunca tinha feito antes. Eu sentei, peguei um papel e comecei a escrever. Não sobre os términos, não sobre as brigas, não sobre o que cada um tinha feito de errado. Eu escrevi sobre o que eu sentia no começo de cada relacionamento, aquela sensação dos primeiros dias, quando tudo parece intenso, quando a atração é avassaladora, quando você pensa, dessa vez é diferente. E foi aí que eu vi. Com uma clareza que me deixou sem ar por alguns segundos. Toda vez que eu sentia aquela intensidade enorme logo no começo, aquela química que parecia impossível de ignorar, aquele frio na barriga constante, o relacionamento terminava mal. Sempre, sem exceção. E toda vez que eu sentia algo mais calmo, mais seguro, mais tranquilo, eu descartava aquela pessoa rapidamente. Achava que faltava alguma coisa, que não tinha química suficiente, que era bom demais para ser verdade. Eu tinha passado anos confundindo ansiedade com amor e atraindo repetidamente exatamente o tipo de homem que alimentava essa ansiedade. Isso foi o que eu descobri sobre mim mesma. Essa foi a coisa que eu nunca tinha admitido para ninguém. Que a intensidade que eu buscava não era amor. Era um padrão emocional que eu carregava desde muito antes de qualquer relacionamento. E enquanto eu não entendesse isso, eu ia continuar chegando no mesmo lugar, com rostos diferentes, mas com a mesma dor. Recebi também o relato de uma mulher que vou chamar de Beatriz, que me contou uma história que ficou comigo por dias. Ela disse: Marina, eu conheci um homem incrível ano passado. Estável, presente, carinhoso, consistente.
E sabe o que eu fiz? Eu fui me afastando aos poucos, porque achei que estava faltando aquela faísca, aquela emoção. Aí, alguns meses depois, conheci outro, que me deixava no frio, que sumia, que me fazia ficar o dia inteiro esperando uma mensagem, e eu confundia aquela angústia toda com paixão. A Beatriz terminou aquele segundo relacionamento destruída, e me disse: agora eu entendo, eu não estava procurando amor, eu estava procurando uma sensação que eu já conhecia, mesmo que essa sensação doesse. E foi a partir daí que o exercício nasceu. E olha, eu sei que o que eu acabei de te contar pode ter tocado em alguma coisa dentro de você. Talvez você tenha se reconhecido na minha história, ou na história da Juliana, ou na história da Beatriz. Talvez você também tenha percebido, agora ou em algum momento da sua vida, que existe um padrão se repetindo. E se isso aconteceu, eu quero te dizer que você não está sozinha nisso, e que existe um caminho concreto para mudar. Eu criei o método Marina exatamente para a mulher que está nesse ponto. São 5 passos práticos para você entender o seu padrão emocional, identificar o que você realmente precisa num relacionamento e finalmente sair do ciclo de relacionamentos errados para construir o amor que você merece de verdade. É o meu trabalho mais honesto, escrito na minha voz, com tudo que eu vivi e aprendi. O link está aqui na descrição. Se fizer sentido para você, vai lá dar uma olhada. E agora, vamos para o exercício. O exercício é simples. Tão simples que quando eu te contar, você pode pensar: só isso? Mas eu preciso que você confie no processo, porque a simplicidade dele é exatamente o que o torna poderoso. Você não precisa de muito tempo, não precisa de um ambiente especial, não precisa de nada além de um papel, uma caneta e 5 minutos de honestidade radical com você mesma. Aqui está o exercício. Você vai pegar um papel e escrever o nome dos 3 relacionamentos mais significativos da sua vida. Podem ser namoros longos, podem ser histórias curtas, mas intensas. Podem ser aquelas relações que nunca tiveram nome, mas que ocuparam muito espaço dentro de você. Escreve os 3. Agora, embaixo de cada nome, você vai responder uma pergunta. Só uma. E essa pergunta é: como eu me sentia nos primeiros meses desse relacionamento? Não o que você achava dele, não o que ele fazia, não como o relacionamento era, como você se sentia, no seu corpo, na sua cabeça, no seu dia a dia. Era ansiedade constante? Era leveza? Era aquela sensação de estar sempre esperando algo acontecer? Era segurança? Era a intensidade que beirava o sufoco? Era calma que você confundiu com falta de emoção? Escreve com honestidade, sem julgamento, sem tentar entender ainda. Só descreve o sentimento. Agora vem a parte mais importante do exercício. Você vai olhar para as 3 respostas e vai procurar o que elas têm em comum. Não nos homens, não nas histórias, mas nos sentimentos. Porque é aí que o seu padrão emocional está escondido. É aí que você vai encontrar a resposta para a pergunta que talvez você nunca tenha feito para si mesma. Por que eu continuo chegando no mesmo lugar? Uma ouvinte que vou chamar de Cláudia me contou que fez esse exercício depois de assistir um vídeo aqui do canal e ficou em choque com o que descobriu. Ela me disse: Marina, as 3 respostas eram iguais. Nos 3 relacionamentos eu me sentia ansiosa, insegura e constantemente com medo de perder aquela pessoa. E eu nunca tinha percebido que isso era o padrão. Eu achava que era normal me sentir assim, que era assim que o amor funcionava. A Cláudia me disse que quando ela entendeu isso, ela passou a observar os relacionamentos novos de uma forma completamente diferente, e que pela primeira vez na vida, ela conseguiu reconhecer quando estava se sentindo ansiosa, e confundindo isso com atração. E essa consciência, ela me disse, mudou tudo. Quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, eu levei menos de 5 minutos para escrever. Mas fiquei olhando para o papel por muito mais tempo do que isso, porque o que eu vi naquelas 3 respostas foi algo que eu não podia mais ignorar. As 3 tinham a mesma sensação: intensidade que doía, atração que confundia, ansiedade que eu tinha aprendido a chamar de amor. E a partir desse dia, eu comecei a prestar atenção numa coisa diferente. Toda vez que eu conhecia alguém novo, em vez de perguntar: será que eu gosto dele? Eu comecei a perguntar: como eu estou me sentindo perto dele?
Estou me sentindo segura? Ou estou me sentindo ansiosa? Estou me sentindo inteira? Ou estou me sentindo dependente de uma resposta, de um gesto, de uma confirmação de que ele ainda está interessado? E sabe o que aconteceu? As escolhas começaram a mudar. Não de uma hora para outra. Não de forma mágica. Não sem tropeços. Mas começaram a mudar. Porque quando você tem consciência do seu padrão, você para de agir no automático. E quando você para de agir no automático, você começa a fazer escolhas reais. Esse exercício não vai resolver tudo. Eu preciso ser honesta com você sobre isso. Ele é um começo. Não um destino, mas é um começo poderoso. Porque ele coloca nas suas mãos uma informação que nenhum relacionamento pode te dar. O mapa do que você carrega dentro de você. E com esse mapa, você pode começar a ir em uma direção diferente. Então, antes de fechar esse vídeo, antes de ir para o próximo conteúdo, a próxima tarefa, o próximo compromisso do dia, eu te convido a fazer uma coisa. Pega um papel, pega uma caneta e reserva 5 minutos para você mesma. 5 minutos de honestidade. 5 minutos que podem ser o começo de uma mudança que você está buscando há muito mais tempo do que isso. Eu quero terminar esse vídeo te dizendo algo que eu precisei ouvir na época em que estava no meio de tudo isso, e que talvez você também precise ouvir agora. O fato de você ter atraído homens errados até hoje não diz nada de ruim sobre quem você é. Não significa que você é ingênua. Não significa que você tem mau gosto. Não significa que você está condenada a repetir esse ciclo para sempre. Significa que você carrega um padrão emocional que foi se formando ao longo da sua vida, bem antes de qualquer relacionamento, e que ninguém nunca te ensinou a identificar. E como você vai mudar algo que você nem sabia que existia? A resposta é: agora você sabe. E esse é o momento mais importante de toda essa conversa. Não é o exercício em si, não é o papel, não é a caneta. É esse momento. O momento em que você olha para si mesma com honestidade e diz: eu vejo o que está acontecendo. E eu escolho fazer diferente. Isso não é pouca coisa. Isso é tudo. Porque a mulher que entende o seu próprio padrão para de culpar a sorte. Para de esperar que o homem certo apareça do nada e resolva o que ela não conseguiu resolver sozinha. Ela começa a se tornar a pessoa que atrai o que ela realmente merece. Não porque ficou mais bonita. Não porque aprendeu a jogar o jogo. Mas porque ficou mais inteira. Mais consciente. Mais ela mesma. E é exatamente essa mulher que eu quero te ajudar a ser aqui, nesse canal, a cada vídeo, a cada conversa. Porque você merece um amor que seja leve, que seja seguro, que seja construído sobre uma base real. E esse amor começa dentro de você, muito antes de começar em qualquer relacionamento. E olha, você ficou até o final desse vídeo, e eu fico feliz que você ficou. Porque esse conteúdo foi feito com muito cuidado, pensando exatamente em você. Na mulher que está disposta a olhar para dentro e a fazer diferente. Se você quer continuar esse caminho de forma mais estruturada e mais profunda, o Método Marina está te esperando. São 5 passos para você sair do ciclo de relacionamentos errados e construir o amor que você merece, de verdade. Cada passo é uma camada mais profunda de autoconhecimento que vai mudar não só como você escolhe, mas como você age dentro de um relacionamento. O link está aqui na descrição. Pega agora que você ainda está com tudo isso fresco na cabeça. E agora eu quero ouvir você. Me conta aqui nos comentários, você já fez esse exercício ou um parecido antes? O que você descobriu? Ou se você ainda não fez, me conta qual foi a parte desse vídeo que mais tocou em você. Eu leio cada comentário, porque a história de cada uma de vocês importa pra mim de verdade. E se você ainda não está inscrita no confessionário da Marina, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdo novo aqui. Conteúdo que vai direto ao ponto. Sem rodeios, sem julgamento. Só verdade. E cuidado. E compartilha esse vídeo com aquela amiga que você sabe que está presa num ciclo que ela não consegue nomear. Às vezes a gente precisa que alguém coloque em palavras o que a gente está sentindo. E talvez esse vídeo seja exatamente isso para ela. Te vejo no próximo vídeo.